Donald Trump afirmou que, se eleito novamente presidente dos Estados Unidos, exigirá que países aliados da OTAN quitem suas dívidas com a aliança. Caso contrário, não os protegerá mais contra eventuais invasões da Rússia. Muito pelo contrário, incentivará que a Rússia faça isso. E aí, será que Donald Trump vai cumprir o que promete ou é apenas uma bravata? Se você quiser entender esse e outros assuntos das atualidades, geopolítica ou geografia, me acompanha no canal. Faça sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, vamos aqui relembrar o surgimento da OTAN. Todos sabem, se não sabem, vamos relembrar agora, que a OTAN surge num contexto de Guerra Fria, ali no pós-Segunda Guerra Mundial. E aí, em 1947, liderada pelos Estados Unidos, é criada a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a Aliança Militar dos Países Capitalistas. Do lado rival, do lado do inimigo de então, a União Soviética, é criado algo parecido, algo equivalente, que é o Pacto de Varsóvia, que foi fundado em 1955 e foi extinto em 1991, junto com o final da União Soviética. Diferentemente, a OTAN continua existindo até hoje. E a OTAN, além de continuar existindo até hoje, ela se expande ano após ano. Dá uma olhada aqui na lista de países. Esses países destacados em laranja aqui, são os países fundadores, lá nos anos 40 ainda, final dos anos 40. Os demais são países que foram ingressando na organização, na aliança, ao longo das últimas décadas. Inclusive, no ano passado, o último membro a ingressar foi a Finlândia. Muito provavelmente o próximo será a Suécia, um outro país nórdico europeu. Eu destaco um outro detalhe importante aqui, para o contexto geral daquilo que eu quero que você entenda comigo. Eu destaquei todos esses em vermelho. Esses que estão aqui em vermelho são os países que entraram depois do final da União Soviética. E muitos destes aqui, eram países que tinham alguma proximidade com a então União Soviética, com os russos. É o caso, por exemplo, da República Tcheca, que fazia parte da antiga Tchecoslováquia, junto com a atual Eslováquia. Hungria, Polônia, Letônia, Lituânia, Bulgária, Romênia, todos esses países, ou a maioria destes, tinham alguma forte vinculação com a Rússia no período da União Soviética. Logicamente que à medida que esses países foram ingressando na OTAN, a Rússia, aqui do lado, foi se sentindo ameaçada. Aqui no mapa você percebe, em azul mais claro, os países que ingressaram a partir de 91, a partir do final da União Soviética. A totalidade deles bem próximos à Rússia. Países que em algum momento da história recente tinham vínculos com a Rússia e deixaram de ter. A última grande ameaça para os russos foi a Ucrânia. A Ucrânia estava desejosa de entrar na OTAN, e aí a Rússia, para impedir a perda de mais um aliado, ou antigo aliado, acabou invadindo a Ucrânia e obrigando-a, ao menos momentaneamente, de desistir dessa intenção de ingressar tanto na OTAN, que é a aliança militar, como também na União Europeia, que é o bloco econômico da Europa Ocidental. Tranquilo? Beleza isso aí? Pois bem, o que rolou no último sábado, durante um comício que o ex-presidente Trump, pré-candidato a voltar à presidência, afirmou lá na Carolina do Sul? A manchete foi essa aqui, Trump ameaça não proteger aliados da OTAN inadimplentes com gastos de defesa. Durante o comício, ele disse algo mais ou menos assim, acompanha comigo aqui, Aparentemente, relembrando uma reunião com líderes da aliança, ele mencionou o presidente de um grande país, certamente um grande país europeu, sem especificar qual, que o teria questionado sobre o apoio dos Estados Unidos em caso de uma agressão russa. Se não pagarmos, o presidente teria perguntado a Trump, se não pagarmos e formos atacados pela Rússia, você, Estados Unidos, nos protegerá? Teria perguntado o líder, segundo Trump. Olha a resposta do Trump. Vocês não pagaram? Vocês estão inadimplentes? Sim, digamos que isso aconteceu. Não, eu não os protegeria. Na verdade, eu os encorajaria, no caso, encorajaria os russos a fazer o que diabos quisessem. Vocês têm de pagar, afirmou o republicano. Ou seja, galera, uma clara ameaça aos países da OTAN que não cumprem com seus compromissos financeiros junto à aliança militar. Atualmente, como eu te mostrei na lista ali, são 31 países membros da OTAN, sendo o mais recente deles a Finlândia.
Todos esses países, olha aqui, ó, concordaram com o objetivo de gastar pelo menos 2% dos seus PIBs com defesa, mas as estimativas da aliança revelam que apenas 11 dos países membros gastam o correspondente a esse montante. Ou seja, a maioria dos países da OTAN são inadimplentes. E aí Donald Trump pensa o seguinte: nós, Estados Unidos, somos quem mais contribuímos com a OTAN. Isso não é justo. Então, ou nós sairemos da OTAN, ou nós exigiremos de alguma forma que os demais países também paguem suas contribuições devidamente à Organização do Tratado do Atlântico Norte. Importante frisar que essas ameaças, essas promessas que o Trump faz em relação à OTAN não são de agora. Desde quando ele foi presidente, já havia um discurso muito parecido. Olha essa manchete de 2018, julho de 18. Em Bruxelas, na Bélgica, Trump ameaça retirar Estados Unidos da OTAN. Em portas fechadas, Trump ameaçou retirar os Estados Unidos da OTAN caso os países aliados não aumentassem imediatamente seus esforços e gastos em defesa militar. Saiu da OTAN na época, gente? Não, não saiu. E outro detalhe, esse tipo de discurso, ele não é exclusivo do Trump. Diferentes governantes dos Estados Unidos já fizeram duras críticas à OTAN, inclusive também ameaçando deixar a organização. Olha isso aqui, lá nos anos 50, os Estados Unidos têm criticado os países europeus desde a presidência de Dwight Eisenhower, que governou entre 53 e 61, por gastarem quantidades insuficientes na área militar. E em 2014 foi criada uma meta para os países da OTAN gastarem pelo menos 2% do seu PIB. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, cujo país é parte fundamental da aliança, ameaçou deixar os países europeus se eles não gastassem mais. Então você está percebendo, né? Esse tipo de crítica à OTAN não é novo. Aí você talvez esteja se perguntando, mas será que agora é para valer? Será que o Trump, se eleito novamente presidente, vai deixar a instituição, a organização? Pessoal, uma coisa é aquilo que se promete em campanha, né? Outra coisa é aquilo que se faz quando de fato se governa. Eu acho improvável que esse tipo de promessa prospere. Sabe por quê? Dá uma olhada nessa outra manchete, ó. Estados Unidos quase dobram venda de armas aos países da OTAN em 2022. O que isso significa, meu povo? Significa que a OTAN é muito mais do que uma aliança militar para os Estados Unidos. A OTAN é para os Estados Unidos uma fonte de negócios, business, é algo bilionário para os Estados Unidos. Vocês sabem que os Estados Unidos são os maiores produtores de armas do mundo e aqueles que mais vendem armas. Então, ter um tipo de aliança como esse com os países europeus é uma forma de garantir o fornecimento, a venda de armas para esses países. Essa manchete é de 2022, é o ano que teve início a guerra entre Rússia e Ucrânia. Olha o que aconteceu com o volume de vendas de armas dos Estados Unidos. Em 2021, a administração de Joe Biden aprovou 14 transações com aliados da OTAN, no valor de 15,5 bilhões. 15,5 bilhões de dólares em 2021. Em 2022, foram autorizadas 24 vendas de armas, no valor de 28 bilhões de dólares. Percebeu? Quase que duplicou o volume de vendas a partir de 2022, quando teve início a guerra Rússia-Ucrânia. Tá ligado, então, na ideia de que a OTAN é muito mais do que aliança militar para os Estados Unidos? É uma fonte de negócio? E aí você pensa, beleza, professor, vende muita arma, mas quanto que os Estados Unidos gastam com o orçamento da OTAN? Aqui só para você ter uma noção aproximada de números, tá? Essa informação aqui, ó, é a previsão do orçamento militar da OTAN para agora, 2024. Vai subir 12% em relação a 2023 e vai para 2,03 bilhões de euros. Ou seja, o orçamento total da OTAN em 2024, esse ano agora, é estimado em 2 bilhões de euros. Quanto que os Estados Unidos vendeu em 2022 de armas para a Europa? 28 bilhões de dólares. Ah, professor, mas aqui está em unidades diferentes. Aqui é dólar, aqui é euro. Sim, galera, só para você ter uma noção. E o dólar e o euro não são tão divergentes assim. O euro é apenas um pouquinho mais caro que o dólar. O que eu quero te mostrar então é que aquilo que os Estados Unidos gastam anualmente financiando a OTAN é muito menor do que aquilo que os Estados Unidos vendem em armas para os países da OTAN. Percebeu o negoção que isso significa para os Estados Unidos?
E aí, em todo esse contexto, você pensa, tá, mas será que devido à boa relação do Trump com o Vladimir Putin, será que ele não é capaz, de fato, de abandonar os países da OTAN e os deixar a Deus dará em relação à Rússia? Bom, aí vai da opinião de cada um, né? De fato, Trump e Putin sempre tiveram excelentes relações. Parece que rola ali uma admiração mútua entre eles. Dá uma olhada nas manchetes que eu separei. Essa aqui de 2015, antes do Trump se tornar presidente. Trump declara admiração a Vladimir Putin. É um líder forte. Putin havia dito que o magnata Trump é brilhante e talentoso. Ou seja, elogios mútuos. Aí, ó. Olha a outra, aqui de 2023, março de 23. Trump disse que acabaria com a guerra da Ucrânia em um dia. Sei o que dizer a eles. Em evento, ex-presidente dos Estados Unidos afirmou que tem boa relação com Putin. O ex-presidente Trump afirmou que encerraria a guerra entre Rússia e Ucrânia em um dia, caso retornasse à Casa Branca nas eleições de 24. Muito provavelmente ele vai voltar, né? Vamos ver se ano que vem ele consegue acabar com a guerra de fato. Olha a outra. Aqui elogio de Putin a Trump. Elogio não, né? Mas uma solidariedade a ele. Putin defende Trump sobre acusações judiciais. Mostra podridão do sistema americano. Essa manchete de setembro do ano passado. Declaração do presidente da Rússia foi dada nesta quarta-feira durante o Fórum Econômico Oriental, que ocorre na cidade russa de Vladivostok. Então é inegável que, de fato, os dois têm sim uma admiração mútua e pode ser que, de fato, ano que vem, se Trump voltar à presidência, que é o que parece que vai acontecer, eles possam aí talvez chegar a um acordo para findar com a guerra que acontece hoje no leste da Europa. E eu quero saber sua opinião sobre tudo isso. E aí, Donald Trump está falando algo que consegue cumprir ou é apenas algo típico de um bravateiro? Escreve para mim nos comentários, não deixe de assistir os demais vídeos e considere também apoiar financeiramente o canal. As informações da minha chave Pix estão aqui na descrição desse vídeo. Obrigado pela audiência, nos vemos no próximo. Um abraço e até lá.